não são demônios. Olá, meus amigos. Hoje quero dizer que nossos preconceitos precisam ser derrubados. E digo nossos porque eu mesmo, quando estava encarnado, não ouvi boas coisas a respeito desses amigos sobre os quais vou falar agora. Confesso que quando vivo, tive um pouco de medo e os via como demônios. Mas foi aqui, do lado de cá, em uma noite de verão, que tive de conviver com eles em um trabalho de desobsessão complexa. Quem me apresentou esses novos amigos foi a nossa Índia Potiguara, que tem com eles uma grande amizade. Mas enfim, vamos ao relato. Eu estava na colônia Muiractã, observando a lua cheia e o brilho faiscante das estrelas, enquanto esperava a minha amiga índia guerreira, que chegou dizendo: Sadraque, que bom que veio, pois quero te mostrar um trabalho diferente. Nós vamos numa maternidade e a Bey, nossa diretora querida, deixou você vir. Só que antes de sair, precisamos esperar o Jaime e a Maria, que ainda não chegaram. Então tenha um pouco mais de paciência. A lua ajuda com isso. Mas foi só a minha amiga Potiguara terminar de dizer o que precisava para que eu ouvisse duas risadas estridentes que me arrepiaram por inteiro. Me lembrei, talvez, de algum filme de terror ou até do Halloween. Mas fiquei ainda mais assustado com o que vi vindo ao nosso encontro. Eram duas figuras bem estranhas para mim. Uma delas era literalmente uma caveira com brasas em lugar dos olhos e usava uma capa preta, portando também uma pequena foice dourada. E logo atrás vinha uma mulher de cabelos negros esvoaçantes, com olhos grandes e escuros. Era morena clara, bem pintada, de saia rodada, barriga à mostra e com alguns colares enfeitando o seu pescoço. De longe se podia sentir o perfume dela e ouvir o tiritar de seus enfeites. Parecia feliz, feliz até demais. Então me lembrei dos dias em que estava na companhia de Copinho, no Vale do Choro, mas não deu tempo para me perder em meus pensamentos, porque a figura dantesca em formato de caveira foi logo dizendo: Vamos logo, Potiguara, já passa da meia-noite. E esse rapaz assustado aí, quem é? Enquanto ele falava, a sua voz arrepiava a minha coluna. Era estridente, como a voz dos elementais do ar. Então, timidamente, respondi: Eu sou o amigo Sadraque. E você quem é? O que é? Daí ele me interrompeu com uma gargalhada forte e disse: O que sou? Sou um homem como você. Só que perdi minha figura mais humana por muitos erros que cometi. Agora, como Exu Caveira, vou saldando as minhas dívidas com as leis que quebrei, para recuperar a minha forma e evoluir como todo mundo. Mas pode me chamar de Jaime, foi quem eu fui na última encarnação. Acabava ele de falar enquanto estendia sua mão esquelética para me cumprimentar. Sinceramente, eu não sabia se segurava ou não, mas cumprimentei. Daí me surpreendi, pois ao tocá-lo, sua mão parecia normal, de carne como as minhas. Daí perguntei: Ué, você não é uma caveira? Pois quando te toco te sinto como eu, de carne e osso. Se bem que tanto eu quanto você somos desencarnados. Mas me explique isso, por favor. Daí então o Exu baixou levemente a cabeça e respondeu: Sou exatamente como você, mas boa parte de mim está invisível. No meu caso, é pelos erros que cometi.
Mas alguns outros Exus amigos meus escolhem essa forma por livre vontade. Não é o meu caso, pois fui um capitão do mato muito cruel com os negros indígenas. Não fui humano com eles por causa do preconceito que tinha com a aparência e a cor da pele. Agora então, Oxalá me permite apenas revelar a parte que nos iguala, minha caveira astral. Então ele baixou a cabeça e uma risada nos interrompeu. Era a gargalhada da mulher que o acompanhava, e batendo palmas, ela disse: Ei, 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 minha gente, não quero clima de velório. Acabei de sair de um agora há pouco e estou cansada disso. Precisamos ir até a maternidade logo, porque minhas amigas estão esperando. E precisamos ir com melhores energias. E muito prazer, Sadraque. Sou a pombagira Maria Magenta, mas pode me chamar apenas de Maria. Pelo que sei, você nada sabe de nós, e hoje vai nos conhecer como somos e como trabalhamos. Então nos encare como guardiões da noite. Enquanto ela falava, eu pensava comigo: um Exu e uma pombagira? Nunca pensei que os encontraria. Em algumas igrejas evangélicas que frequentei, sempre ouvi falarem deles como sendo entidades demoníacas destruidoras. Falavam das pombagiras como sendo espíritos que conduziam as mulheres à prostituição. E os Exus eram demônios que conduziam as pessoas aos vícios, brigas e toda sorte de coisa ruim. Agora percebo que são espíritos que foram encarnados como eu, e nada mais sei além disso. Então vou ficar quieto e observar. Mas Maria me interrompeu dizendo: Vai ficar quieto nada. Preciso da sua alegria na maternidade. Daí respondi: Espiando meus pensamentos? Poxa, aí não vale. Não foi preciso. Você não sabe pensar baixinho. Mas eu vou te ensinar esse tipo de coisa, retrucou ela com a mesma alegria de sempre. Daí foi logo segurando a minha mão, nos conduzindo ao destino, enquanto Potiguara me perguntava: Aí, Sadraque, gostou dos nossos amigos? Daí eu sinceramente respondi: Calma, Poti, ainda estou digerindo essa história de Exus e pombagiras, mas com respeito por esta novidade. Mas gostei deles, são alegres e assustadores ao mesmo tempo. Ha! Equilíbrio é tudo! Imagina só, eu sou linda, quem assusta é o Jaime, comentou Maria enquanto flutuávamos. Deve ser por essa razão que a Poti não quer casar comigo, comentou ele fazendo piada. Daí a nossa índia guerreira fechou a cara e disse: Agora não é hora disso, Jaime. Olha lá, a maternidade tá logo ali. Então o Exu Caveira adotou uma postura bem mais séria, se concentrando enquanto flutuava. Daí, do nada ele se tornou ainda mais assustador, pois sua caveira adotou um brilho prateado. Seus olhos de brasa se tornaram duas chamas vivas, e sua pequena foice dourada se tornou um bastão comprido e brilhante que ele apontou para a lua. Então apareceu no céu um símbolo grande que brilhava. O símbolo também era dourado e continha pontos, riscos e tinha uma caveira no centro. Então todos nós ficamos ali parados aguardando, até que comecei a ouvir muitas gargalhadas iguais às do Jaime, e atrás de nós vi um exército de Exus que também flutuava, tão ou mais dantescos que o próprio Jaime. Daí arregalei meus olhos enquanto ele disse, colocando a mão em meu ombro: Calma, rapaz, são meus amigos. Precisamos deles porque tem muitos espíritos maus tentando invadir a maternidade. Eles querem a energia vital das placentas e do sangue dos partos.
Se espíritos assim invadirem o local, as parturientes sentirão no próprio físico os males dessas más energias. Daí bebês podem morrer, mulheres podem convulsionar e coisas piores podem acontecer. Então respondi assustado: nossa, isso é grave! E uma invasão assim já aconteceu antes? Mas foi Maria quem respondeu dessa vez, com a voz mais calma e mais séria. Dessa vez isso não vai acontecer porque fomos convocados. As mães que estão lá e os profissionais que trabalham naquele local são pessoas realmente honestas e unidas. São muito poucos aqueles que têm caráter fraco ou falhas morais graves. Mas quando imperam as intrigas, o desrespeito, as falhas morais graves e o karma pesado, daí nada podemos fazer. Mas existem muitos tipos de guardiões, e uma invasão em massa em escolas, igrejas e hospitais raramente é permitida. Mas isso acontecia muito nos conventos dos tempos da Idade Média, porque a ignorância e a maldade eram generalizadas. Agora fique em silêncio e sempre atrás de mim. Daí me calei, enquanto Maria soprava uma espécie de apito que estava no pingente de um de seus colares. Então um perfume forte se espalhou pelo ar e um som suave ecoou. Daí logo vieram outras como ela, mas traziam nas mãos pequenas espadas, redes e outros dispositivos de defesa. E quando finalmente chegamos, uma batalha já estava sendo iniciada entre um grande número de invasores de todo tipo e os espíritos que estavam incumbidos de proteger aquela maternidade. Daí Potiguara materializou uma capa preta com a qual me vestiu e disse: meu amigo, não se assusta, nem sai de perto de mim e da Maria. E não precisa se preocupar em fazer nada, a não ser orar muito para Deus, oferecendo a tua fé nessa batalha. E foi exatamente o que fiz. Rezei o Pai Nosso várias vezes e lembrei de todos os hinos que eu conhecia. Lembrei também dos salmos e das histórias das lutas do Antigo Testamento. E enquanto eu fazia o que Potiguara me pediu, as pombagiras e os exus batalhavam com energia, expulsando ou aprisionando quem era possível. Sério, eu não vou mentir. Teve um momento em que a vantagem não era nossa. Os invasores vieram preparados com máquinas estranhas e alguns dardos elétricos passaram perto de nós, quase nos atingindo. Daí dei um grito, pois senti de verdade medo da segunda morte. Foi instintivo. Mas deu tudo certo, a gente ganhou, pelo menos a primeira parte da batalha, pois a segunda exigiria muito mais inteligência do que força, muito mais alegria e coragem do que medo e tristeza. E sinceramente para mim, tudo estava acontecendo rápido demais. Tanto que cometi uma bobagem, encostando minha mão em uma das paredes da maternidade. Então levei um choque pequeno só para ficar mais esperto. Teve quem riu, mas ninguém desejava o meu mal. Eu entendi rápido que a alegria era traço forte naquela legião de exus e pombagiras. Daí Maria Magenta se aproximou, pegou minha mão atingida, assoprou, deu um beijo e disse: ô rapaz, num lugar protegido assim é preciso ter mais cuidado. Não vá por aí encostando a mão em qualquer parede. Vem comigo que te mostro a porta certa. Foi o que ela fez. Encostou a mão na parede e um portal surgiu. Daí entramos em uma sala de parto e adivinhem só, no momento exato em que uma mulher estava dando à luz. E eu, sinceramente, não gostei daquela cena.
não pelo sofrimento natural do parto, mas pela frieza da equipe médica e pelo pesado clima da sala. Percebi também que nem todos entraram, apenas eu e Maria, e fiquei com muita pena da mulher, porque logo percebemos uma obsessora que se agarrava à cintura da mãezinha, tentando tirar dela o bebezinho. E quando isso acontecia, as dores ficavam mais intensas e ela gritava. Daí, um dos médicos teve o atrevimento de dizer: "Tenha mais calma, na hora de fazer a criança não doeu, né, amiga?" Então logo me revoltei, mas ele não estava vendo o que eu via no astral. E quando comecei a sentir raiva, Maria me repreendeu e disse com firmeza: "Rapaz, a raiva não ajuda. Eu falei que precisaria de sua alegria e de sua força. Quanta gente gasta energia sentindo raiva dos maus, enquanto esquecem de ajudarem os bons? Quando ocorre um crime, muitos comentam qual a melhor maneira de penalizar o bandido, mas poucos pensam em como ajudar a vítima e confortá-la. Esse médico é um bandido emocional e nem sabe disso. Agora vamos ajudar a mãezinha." Então, surpreendido, comentei: "Os pastores precisam ouvir sua sabedoria. Não é uma prostituta, é uma sábia." Mas Maria Magenta ignorou meu comentário e me puxou para perto da mãe, que suava e chorava lágrimas grossas. Então Maria começou a cantar uma música em uma língua desconhecida para mim, enquanto eu me aproximei do espírito obsessor e perguntei: "Ei, por que você está fazendo isso, tentando tirar o bebê da mãe? Ela sofre e o bebezinho pode ter problemas, que já devia ter nascido, eu acho." Mas a mulher desesperada me respondeu: "O bebezinho é meu, ela que roubou, eu quero ele de volta." Então, vendo a situação, percebi que precisaria ser mais esperto. A situação era grave e a curiosidade não me ajudaria naquele momento. Daí banquei o político e disse: "Se você confiar em mim, prometo te ajudar com essa situação. Mas agora peço que ouça a minha música até que o bebê nasça, pois ele separado da mãe é mais nosso do que quando está com ela." "Nosso não, só meu, meu!" interrompeu ela dizendo. Mas eu apenas segurei nas mãos da mulher e concluí com confiança: "Você precisa confiar em mim, amiga, para ter o direito de poder ficar perto da criança." Então cantei, sentindo verdadeiro amor por aquela mulher possessiva e talvez com graves desequilíbrios mentais. Daí ela me olhou fixamente e perguntou: "Você é um padre ou um pastor? Como isso vai ajudar a recuperar o meu filho?" Mas eu continuei cantando, e quando a música terminou, eu a abracei com ternura e disse com firmeza que apenas confiasse em mim. Então uma luz rosada apareceu rápido e a mulher adormeceu. A pombagira Maria Magenta, quando viu isso, disse tranquila: "Fique com ela nos braços, nós a levaremos. Você teve ajuda de mais alto. Provavelmente por causa do teu amor sincero, a mãe Oxum ouviu você. Mas ainda preciso ajudar aqui. O bebê está quase nascendo. Tenha paciência." "Fica tranquila, Maria. Eu seguro ela com prazer e alegria. Faz aí o teu trabalho, que eu estou ansioso pelo nascimento." Daí então, minha mais nova amiga Maria me surpreendeu, incorporando na mãezinha, dando a ela as últimas forças, e a criança nasceu. Daí 2 enfermeiras realmente boas que faziam parte da equipe não se contiveram batendo palmas, e a enfermeira mais velha disse:
Nossa Senhora me ouviu enquanto orava em pensamento. Daí o médico cético e nada gentil comentou: a religião é o ópio do povo, mas pelo menos esse parto acabou. Eu já estava cansado. E mesmo deixando um clima estranho no ar com o comentário, logo fui ignorado pela pediatra que ansiosamente consultava o bebezinho enquanto as enfermeiras cochichavam. A mãezinha infelizmente desmaiou e Maria estava com o seu espírito nos braços e, graças a Deus, tudo estava certo com a criança, que chorava com vontade. Daí seguimos para o corredor. Foi quando uma outra pombagira encontrou Maria Magenta e disse: saindo de meus domínios sem se despedir, amiga? Isso não é aceitável. Quem é o rapaz aí? Então Maria levantou os olhos, respondendo satisfeita: Rosa querida, desculpa pela saída rápida. Esse é meu mais novo amigo Sadraque, mas não se aprofunde com ele, pois ele ainda não sabe quase nada sobre as pombagiras e os exus. Pelo jeito era evangélico e foi abarrotado com desinformação a nosso respeito, mas simpatiza conosco e me ajudou há pouco, tanto que Oxum escutou a música dele. Vi a luz dela invadir a maternidade e graças a isso consegui terminar o meu trabalho. Também vi a luz e fiquei admirada. Mas então vão logo, vocês estão com duas necessitadas nos braços. Só queria me despedir mesmo, replicou Rosa com amorosa atenção. Daí encontramos Potiguara e flutuamos rápido para Muiraquitã. Lá encaminhamos as duas mulheres para um dos relatores, dispositivo que revela as imagens do corpo mental dos atendidos. Daí descobrimos que aqueles espíritos tinham sido duas irmãs em uma vida que se passava na Arábia. A mulher encarnada que estava parindo tinha mesmo roubado o recém-nascido da obsessora dementada, que estacionou neste fato até na atualidade. E o bebê que acabava de nascer não era o filho roubado, mas sim o homem que ajudou a furtar o bebezinho daquela obsessora, que na verdade era apenas uma doente, cristalizada em um fato muito antigo. Ela se chamava Zuleika e foi encaminhada para uma das câmaras de retificação e estava tão desequilibrada que bastou que plasmassem para ela uma boneca muito semelhante a uma criança para que ela se acalmasse. Quanto à mãezinha, Maria Magenta e Potiguara a levaram de volta para a maternidade, ajustando-a em seu corpo físico. E eu retornei para a minha colônia, a querida Jardim Érida, tendo agora no coração um profundo respeito pelos Exus e Pombagiras que protegem as noites, e considerando Jaime e Maria Magenta como meus novos amigos. Sadraque.